Em nosso estudo de hoje, a lição 30 do livro Opinião Espírita tem por título Caridade e Raciocínio. Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser. Nada fere tanto como a visão de um ente querido sobre os tentáculos do câncer, o coração chora, mas se a radiografia sugere trabalho operatório, pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada na suprema tentativa de recuperação. Nada internece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do lar. O coração festeja, mas se a criança brinca com fósforo, aconselhe o raciocínio e se lhe dê corrigindo. Nada sensibiliza mais do que encontrar um alienado mental atirado à rua, o coração lamenta. Mas se o louco, em crise de fúria, carrega bombas consigo, prescreve o raciocínio, seja ele contido à força. Nada preocupa mais que observar um companheiro no abuso de entorpecentes, o coração sofre. Mas se o irmão vinculado a semelhante hábitos distribui narcóticos, fazendo vítimas, solicita o raciocínio e se lhe providencia a necessária segregação para o tratamento preciso. O raciocínio, em nome da caridade, não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetive o aperfeiçoamento compulsório. A misericórdia divina é a paciência infatigável com os nossos multimilenares desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós através de meios determinados, de modo a que venhamos saná-los por nós mesmos, com o remédio amargoso da experiência no veículo das horas. Surge a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós, em prejuízo dos outros. Clareando a definição, comparemos a caridade, nascendo das profundezas da alma, com a fonte que se derrama espontânea nas entranhas da terra. A fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou sinuosa, jorrar da montanha ou descambar da planície, saciar monstros ou dar de beber as aves do céu, tudo dependendo da estrutura, do clima, do solo ou das circunstâncias em que se movimente. Em qualquer ângulo que se mostre, pode o sentimento louvar-lhe a beleza, exaltar-lhe a utilidade que fertiliza glebas, acalenta vidas, garante lares, multiplica flores e retrata as estrelas. Mas, se nessa ou naquela fonte aparecem culturas de esquistossomo, é necessário que o raciocínio intervenha e, para o bem geral, lhe impeça o uso. Sempre muito bom esse tema, porque a caridade precisa de raciocínio, ela precisa de inteligência também, porque muitas das vezes a intenção pode trazer boa, mas pode trazer prejuízos. A gente entende inicialmente que a teoria ajuda muito a prática. Teoria sem prática é fé sem obras, é Tiago. Agora, a prática sem a teoria, ela pode te levar também a quedas por conta da falta de raciocínio. Vamos pegar um exemplo prático de que a gente teve a oportunidade de vivenciar. Quando a gente começou um trabalho que acontece até hoje na Casa Espírita, já vai completar 20 anos esse trabalho, de entrega de comida a moradores de rua, a gente começou com um outro amigo, que a gente não cozinha. Então a gente pediu a ajuda de uma terceira pessoa, que foi a mãe dele. A mãe dele fez um panelão de sopa. O armazenamento da sopa para levar para a rua é muito ruim, porque a gente, no primeiro momento, a gente pegou um copo transparente, aqueles copos de 500 ml com tampa, copo até foi reforçado. Enchi o copo todo de sopa e colocando dentro de uma caixa de isopor, mas depois, conforme armazenando e colocando um em cima do outro, aquele copo entornava. E a gente desperdiçou muita sopa no meio do caminho, não teve o raciocínio no primeiro momento. Com o tempo, a gente começou, o trabalho acabou se transformando numa quentinha mesmo, e a comida que a gente começou a levar foi feijão com arroz, com um ensopado de carne picadinha, de carne moída, ou de frango picadinho com batata, cenoura, chuchu, legumes. E com o tempo, a gente começa a pensar em variações também de cardápio, e a gente percebeu que o estômago de quem está morando na rua normalmente não está
mais preparado para receber condimentos diferenciados. Então, através do raciocínio, você vai levar a comida, mas se a comida tiver condimento demais, você vai fazer a pessoa passar mal. Então, olha só como é que a coisa vai funcionando, né? Aí depois a gente começa a descobrir que o nosso irmão que está morando na rua hoje, ele é muito vítima da violência urbana. Então, quais são os locais que eles vão ficar? Eles vão ficar em locais claros, iluminados, praças públicas, e vão ficar de preferência aglomerados para um garantir a segurança do outro, porque quanto mais isolados eles ficam, mais eles são vítimas. Então, é o raciocínio normal de sobrevivência. Outra coisa também, a gente procurou levar uma profissional de saúde com a gente, uma menina que tinha terminado de se formar em medicina com um coração muito bom, e ela começou a prescrever alguns medicamentos, principalmente quando encontrava a pessoa muito gripada, né? Levava muita coisa de vitamina C também para a rua. E aí o que acontece? Ela entrega remédio para um morador de rua numa semana, quando chega na semana seguinte, chamaram a gente no canto e falaram: não dá mais remédio para ele não, porque ele tomou tudo de uma vez e passou mal, teve que ter uma intervenção aí médica, não sei se fizeram lavagem estomacal no rapaz, falou, tentou ajudar, acabou atrapalhando. Então a prescrição teria que ser aquela coisa para o dia. Veja bem, tem gente que às vezes fala assim, né, o trabalho de você entregar comida na rua, ele só vai ser completo quando você também der um abraço na pessoa. E a gente fala aqui, categoricamente, não façam isso, a menos que a circunstância de alguma maneira facilite, ou então que a pessoa peça, porque olha, você vai pegar pessoas que estão doentes, pessoas que estão obsediadas, e vai correr um sério risco de você querer dar um abraço na pessoa e a pessoa vai te largar um tapa mesmo no meio do rosto, como a gente chegou a ver também. A gente chegou a ver um caso assim, de você entrega a quentinha na mão de uma pessoa e a pessoa na sua frente joga a quentinha no chão, e aí você fecha os olhos e alguém fala aqui na cabeça assim pra gente, né, nossos amigos aqui, ó, não é ele que está jogando, é um espírito que está jogando através dele, ele está obsidiado. Então são coisas que a gente só vai aprender quando a gente começar a trabalhar mesmo, mas a gente vai perceber o tempo todo que o raciocínio tem que estar junto, e muitas das vezes a gente pode estar tendo a intenção de fazer a caridade e na verdade a gente está trazendo uma coisa nociva, uma coisa que vai até atrapalhar, vai ser perniciosa até, uma coisa que mesmo a intenção não tendo sido aquela, mas porque pela falta do raciocínio ela pode trazer problemas graves. E isso vai acontecer para todo tipo de trabalho. Quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, em atendimento aos presídios, nós ficamos aqui, eu fiquei 7 anos trabalhando com isso, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos presídios ali de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E aí você via, para entrar no presídio, você passa por detector de metal, você está o tempo todo com câmeras te observando, e aí uma ou outra pessoa se sentia, às vezes, sensibilizada e queria levar ajuda financeira para dentro do presídio. Falei, não faça isso. Isso não vai ser caridade. Nosso trabalho aqui é um trabalho de estudo moral. E olha que é uma coisa tão... Você fala, não faça isso, e a pessoa às vezes vai lá e faz escondido, leva um livro de doação e bota... Não faça isso. Tinha um, por exemplo, que... vamos colocar assim, não escolhia bem as roupas que ia vestir. Até que um belo dia ele chegou lá meio com uma camiseta. E ele foi barrado na portaria, não podia entrar. E nós chamamos a atenção, falando, o trabalho aqui também não pode ser desse jeito, né? Não existe. Então tudo tem que ter raciocínio para você poder estar desempenhando de maneira boa. A imagem que o Emmanuel criou aqui, agora eu não vou saber dizer se foi o Emmanuel ou se foi o André Luiz, né? Porque são os dois autores aqui, tanto um como o outro. Tá lá. A gente, quando vê uma pessoa com câncer, a gente chora, mas se tem que passar pela cirurgia, que passe. A criança vai brincar com fogo, o raciocínio manda tomar da mão. O tempo todo a gente tem que usar o raciocínio. E no final das contas ele fala de uma fonte maravilhosa, mas que pode passar a esquistossomose, aquela doença, né? Então o que acontece? Tem que ter o raciocínio o tempo todo junto com a prática da caridade para que ela consiga chegar no nível correto da maneira correta.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.